Professor, acho que de soja a gente abordou bastante, né? Acho que conseguimos talvez fechar o tema. Talvez a gente pode voltar depois. Eu quero conversar um pouquinho com o senhor sobre estresse, um pouco mais aprofundado para a gente fechar. Mas eu sei que é um tema bastante interessante para os nossos espectadores aí, os nossos parceiros da Pioneer, sobre a cultura do milho. Rapidamente, eu gostaria de abordar com o senhor a questão dos componentes de produção do milho, né? Acho que numa escala cronológica de desenvolvimento, né? O que o senhor abordaria, por exemplo, pontos chaves do milho, né? Quais seriam os principais períodos chaves para a definição de produção? E quais seriam os componentes de produção do milho? Eu vejo assim, Eduardo, sempre nessa analogia de planta como empresa, vamos supor, eu estou falando de 18 toneladas, eu estou falando de 12 toneladas de milho, vão depender desses cenários, mas o mais comum, estou falando de algo como 6 espigas no metro quadrado, e o quanto essa espiga ela pode me entregar são 200 gramas, então eu estou falando de 12 toneladas, são 300 gramas, eu estou falando de 18 toneladas. Agora, um grande desafio da planta de milho como empresa é a leitura do ambiente para definir, coloco uma estrutura ou não coloco. E essa definição, ela vai estar dentro desse cenário de 2 para 4 folhas, não é? Então, nessa fase, a gente tem essa percepção, e tu trabalhas dentro dessa linha de manejo de nitrogênio, e todas as relações e a tua experiência dentro desse cenário, que toda essa influência que tu está fazendo é para dizer para a empresa o seguinte, tu tem recurso em escala para colocar uma estrutura. Então eu vejo que um detalhe importante para o milho, dentro da lógica da arrancada, tudo aquilo que a gente discutiu de plasticidade fenotípica, agora a coisa já fica diferente. Então eu preciso efetivamente daquela planta, a capacidade de usufruir espaço é de outra forma, então eu preciso colocar aquela semente e virar uma planta. Toda a questão da fisiologia e dessa arrancada ela vai no mesmo cenário, mas eu vejo que um ponto importante é esse V2 e V4, certo? Isso, toda aquela lógica de o que eu posso fazer para essa planta beber mais água e nitrogênio, certo? Então, esse cenário é importante. Então, teu perfil de solo... Intenso crescimento radicular, né, professor? Intenso crescimento da raiz é fundamental. Agora, o usufruir do nitrogênio, para que eu consiga chegar nesse patamar produtivo que a gente quer, é colocar o elemento, e aí tu vai nos dar aula de quantidades e toda essa lógica de ação, só que existem outras relações importantes. Luminosidade para a planta usufruir desse nitrogênio, não é? Relações com alguns produtos. Por exemplo, se eu fizer ações de uma limpa com algum herbicida num estágio fenológico próximo de V4, eu tenho uma chance de potencializar alguma toxidez e ter um impacto negativo. Então, separar e distanciar o teu manejo do N com alguma ação com herbicida, com inibidor de carotenoide, um determinado ativo que está posicionando, até de grande... o próprio glifosato, professor, numa planta Exato, exatamente. Evitar, talvez, a proximidade... A gente, na fisiologia vegetal, a gente trata os defensivos como xenobióticos, não é? Esse xeno vem de estranho, então é estranho ao sistema vivo-planta. Então, para a gente, na fisiologia, tudo que é produto gera fito. Ele sempre vai ter um custo. Sim, mesmo que seja a planta geneticamente resistente, isso vai ter um gasto energético para ela metabolizar isso aí, né? Porque ela nasceu, a gente fez alguma intervenção genômica para ela resistir àquele determinado produto, mas ela não consegue desmontar o glifosato. Ela é RR, mas ela não desmonta o glifosato. Ela não metaboliza ele. Então ela maneja aquela sujeira, não é? Reduz o estresse oxidativo. Então, esses são aspectos importantes. Então, o nosso grande desafio, o final dessa história vai ser lá com 17 folhas, não é? Mas o nosso grande desafio de maior importância,
que eu vejo é nós conseguirmos nessa fase de 2 a 4 folhas disponibilizar. Não sei se chegou a pegar essa época ainda de fazer manejo de N em milho, que tu fazia na base e fazia com 8, 10 folhas. Não é? Bem atrasado. Né? Então, e dentro desse cenário de gerar esse tipo de influência, tu perdia todo esse potencial de 2 a 4 folhas. Então, essa lógica ela já está muito clara hoje, Brasil afora, muito estabelecida. Eu acho que a gente tem que pensar em outro patamar do que nós conseguimos fazer para o nitrogênio ser mais bem utilizado. E um elemento mineral de grande importância nesse contexto é o potássio, certo? Tem alguns estudos e tem algumas percepções assim, aonde aquela enzima crucial para usufruir do nitrogênio, a nitrato redutase, ele é ativada pelo potássio. Então, às vezes, se eu tiver uma limitação de nitrogênio, mas essa limitação que pode impactar nesse V2 e V4, pode ser que não seja por colocar o nitrogênio, seja pela minha limitação em relação ao potássio, seja pela minha limitação em relação à luminosidade. Então eu vejo que esses são pontos importantes a se relacionar com o tradicional, que é colocar ureia nesse momento. Beleza, show de bola. Quantidades tais em tal momento. Agora, quais são essas outras relações que vão fazer com que eu vou definir efetivamente essa estrutura? E aí, avançando dentro desse cenário, eu vou depois querer transformar essas estruturas em efetivamente grãos e fazer com que eles sejam os mais pesados possíveis. E aí, a grande limitação que a gente tem na prática é esse entorno do florescimento, né, Eduardo? E essa definição, né, professor, eu vou me lembrar mais ou menos a definição do número de fileiras e tamanho de espiga por volta de V10 a V12, né? Então acho que aí também seria um momento crucial, né? O senhor comentou muito bem que ali no V4 a gente vai ter a definição da estrutura reprodutiva. Ali os primórdios reprodutivos estão sendo formados, então precisa de uma boa nutrição ali. A partir disso, a hora que a planta vai definir realmente, ó, eu vou ter X quantidades de linhas e número de grãos. Ali é um pouco mais avançado. Então, essa nutrição e esse manejo continuado é muito importante, né, professor? Porque além de você fornecer quantidades adequadas no V4, eu não posso negligenciar a planta, né, ao longo do tempo, porque definições importantes ainda ocorrerão ali até próximo ao florescimento, né? Sem dúvida. E aí, observa do ponto de vista histórico, o que a gente avançou dentro do cenário, por exemplo, de proteção. Se a gente olhar alguns anos atrás, a gente não pensava em manejo de fungicida, por exemplo, no milho, como hoje é uma questão crucial e toda a importância que a gente tem. Então, dentro desse cenário, é importante ressaltar que a planta absorveu em escala esse nitrogênio, definiu essa estrutura e todas as relações e os demais elementos associados, mas o nitrogênio eu vejo que ela como empresa fala, ó, vou colocar uma estrutura e está baseado dentro desse contexto. Agora, quando eu chego ali nessas fases de elongação e diferenciação de estruturas, essa outra entrada com o nitrogênio e pegar essa fase, ela é de grande relevância. E aí nós caímos num contexto que é, eu pego uma planta C4, absurdamente eficiente no uso da água, que tem uma capacidade de produzir muito mais do que a soja do ponto de vista de fixar carbono. Com a mesma quantidade de água, ela faz, em algumas situações, 3 vezes mais. Mas por que essa planta, quando falta água dentro do florescimento, eu tenho um impacto absurdamente maior do que comparativamente com a soja? Se ela é uma planta C4 mais eficiente do uso da água. Lembra que a gente pegou uma planta, o teossinto, e foi melhorando essa planta e aumentando absurdamente o tamanho da espiga. E à medida que a gente vai aumentando esse tamanho da espiga, a gente vai fazendo que o tamanho do tubo polínico ele passe a ser absurdamente maior. Então, quer dizer, por mais que no todo, às vezes eu dando aula e falando sobre fotossíntese C3 e C4, quando vem a turma me questionando, mas tu falou que a C4 é absurdamente mais eficiente.
no uso da água, não é? Pode concentrar mais carbono dentro da folha e tudo mais. Mas por que tem esse impacto tão grande da falta d'água nesse período? É exatamente por essa lógica. Eu tenho uma estrutura absurdamente maior e todas as limitações, e sobretudo para formar tubo polínico, água e auxina, relações de maior importância. Então imagina, por exemplo, um elemento que tu também trabalha bastante, o boro, não é? E toda a relação que ele tem com auxina e formação dessas estruturas. Então tudo isso vai gerar um impacto considerável. Ah, legal. O senhor comentou sobre o potássio, eu me lembrei de um dado importante, né? A importância dessa relação potássio-nitrogênio, né? Porque tanto o nitrato quanto o potássio, eles que mandam no balanço de cargas dentro da planta. Então a importância de você ter um potássio equilibrado para você ter uma absorção conjunta de nitrato e manter esse equilíbrio de cargas. E o professor Kakimaki, né, ele teve até recentemente no Brasil, a gente fez um evento com ele, e ele mostrou um dado muito interessante da questão, principalmente para milho safrinha, né, milho segunda safra, cultivado em ambientes estressantes, que a dependência no enchimento de grão dos assimilados acumulados no como é de 70%. Sendo que se tivesse um milho safra sendo produzido num ambiente adequado, com água e tudo mais, 70% viria da folha fazendo fotossíntese. Então, quer dizer, se eu estou num período estressante, eu tenho que acumular no como para depois usufruir isso, o potássio tem uma importância muito grande. Plantas bem supridas de potássio têm um acúmulo muito maior de carbono no como, e plantas submetidas a estresse hídrico vão usar muito mais o carbono desse como. Então, por isso que o potássio, né, eu lembrei desse dado, o potássio no milho é muito importante, principalmente no milho segunda safra, né? Muito, é extremamente importante essa relação. Professor, uma coisa que eu estava lembrando, enquanto o senhor estava falando também, com relação acho que de milho, esses seriam os pontos chaves, né? Mas que a gente tinha comentado de falar um pouco também sobre estresse, né? Acho que para a gente finalizar aí o nosso bate-papo, a questão de a gente tentar lidar com ambientes estressantes, né? E a gente sabe que a gente pode manejar isso, né, professor? Antes a gente, como que eu manejo? Deu seca, deu falta d'água, cara, não tem o que fazer, agora é rezar para São Pedro. Mas a gente pode minimizar os danos, né, professor? A gente pode tentar aumentar, sei lá, questão de produção de prolina, a questão de aumentar a atividade de algumas enzimas antioxidantes. A gente pode fazer isso para tentar minimizar os danos da planta quando ela é submetida a estresse? Sem dúvida. Eu acho que o principal aspecto, Eduardo, é o perfil de solo, não é? Então, acho que toda vez que a gente tiver instabilidade produtiva, essa sempre vai ser a chave. Tanto é que a gente olhar Brasil afora e até o comportamento de produtores em determinadas regiões que têm uma limitação maior de água, eles se obrigam a fazer esse trabalho. Claro que aqueles, de maneira geral, como a régua como um todo ela está subindo, essa percepção ela sempre fica bem clara. Perfil de solo, esse é o aspecto chave. Agora, vão existir estratégias de manejo para tentar mitigar esse estresse à medida que os processos que está ocorrendo lá, rodando o meu ciclo, e eu vou criar algumas estratégias de manejo. Elas são absurdamente variadas. A primeira coisa importante a ressaltar do ponto de vista fisiológico é qualquer estresse que a planta tenha, pode ser falta d'água, pode ser temperatura, falta d'água, pode ser estresse oxidativo por uma fitotoxidez. No final da história, como tu falou da parte de estresse oxidativo, a planta vai gerar sujeira e o desafio dela é transformar essa sujeira, as espécies reativas de oxigênio, transformar isso em água. E toda vez que ela, como empresa, tomou uma sapecada de calor, fechou a torneira, entrou um triazol, ela vai ter que parar o seu crescimento, parar de mandar dinheiro para esse lado que é a produção, que é o que nos importa, e começar a manejar essa ideia de transformar essa sujeira em água para isso não incomodar ela. Então, o estresse ele sempre existe. Se a gente pegar materiais de soja hoje,
alguns deles vão figurar em potencial genético de 300, 350 sacas. Não é milho, 35, 38 toneladas. Não é? Então, dentro desse universo, se tu produzir 100 sacas de soja, tu produzir 18 toneladas de milho e perguntar, essas plantas se estressaram? Sim, elas se estressaram, não é? Agora, o primeiro ponto que eu vejo é mitigação de estresse oxidativo. Vão existir várias ferramentas. Tu mesmo enfatizou prolina. Prolina é importante como osmorregulador, mas também como antioxidante. Ácido salicílico é uma ferramenta. Folcisteína é uma ferramenta. O grande recado que eu vejo, se eu vou aplicar alguma coisa para mitigar estresse, eu acho que duas coisas são importantes. Primeira delas, quando uma planta se estressa, ela fecha estômago. Se ela fecha estômago, eu não preciso, de maneira geral, do estômago para o produto entrar. Ele pode se difundir pela cutícula sem problema. Mas eu preciso do estômago aberto para o produto translocar. Então, está seco, voltou a chover, espera 2, 3 dias e depois aplica. Certo? Não aplica em cima do estresse que eu vou perder minha eficácia. Outra coisa que sou absurdamente entusiasta, aplicações noturnas. Tem o potencial de fazer de noite? A gota do produto que eu vou aplicar, ela vai durar mais sobre a folha e eu tenho um potencial em colocar mais produto na planta. Então eu veria que sim, temos uma série de ferramentas no mercado, a gente tem estudos mostrando que sim, é possível mitigar estresse, não é nenhuma mágica, não vai resolver situações absurdamente críticas, mas a gente tem esse potencial sim, Eduardo. E essa aplicação preventiva seria melhor? Eu sei que, assim, vou prever o estresse, mas, por exemplo, eu tenho uma previsão de tempo aí que vai faltar chuva. Essa aplicação preventiva, ela seria melhor do que a curativa? Sem dúvida. Sempre que a gente pensar em eu vou gerar um estresse, ou o estresse ele vai acontecer em função de uma condição ambiental. Vou te dar um exemplo. A gente tem estudos voltados para tentar manejar a aplicação de fungicidas para reduzir o custo da planta. Eu não sou especialista em proteção. O meu foco ali não é o fungicida como o controle. O controle está dado. O especialista em fitopatologia me disse, eu tenho que fazer a aplicação. Só que às vezes acontece, por exemplo, uma aplicação de fungicida no Brasil hoje é a cada 12 dias. Só que vão existir situações que talvez se tu antecipar e não deixar chegar naquela condição mais crítica, vai valer a pena. Porque alguns fitopatologistas nos ensinam que às vezes está ruim para a planta do ponto de vista hídrico, mas eu tenho um nível de água que para o fungo já é razoável. Então eu tenho que fazer aquela aplicação para não perder o timing lá do controle. Só que, quem sabe eu não uso um triazol menos quente? Quem sabe eu não reduzo a quantidade de óleo? Quem sabe eu não coloco um ativo associado a algum composto antioxidante? E aí o custo para a planta vai ser menor. Então essa é uma ideia importante. Bacana. Professor, eu acho que a gente contemplou bem o assunto. Eu acho que conseguimos aí, dentro dos principais pontos aí de componentes de produção da soja e do milho, a gente conseguiu contextualizar basicamente tudo. O senhor teria algum ponto que o senhor acha que a gente não conversou, que o senhor acha que seria interessante abordar? Eu acho sim, Eduardo. Eu acho que toda essa parte de fisiologia, essas relações, acho que a gente tem sempre um universo de coisas, não é, para discutir. Eu acho que falta cada vez mais, e essa é uma tentativa da gente da fisiologia, dessa fisiologia da produção, é tentar criar mais métricas no campo, certo? É tentar olhar para essa planta, para essa semente e ver por que ela está demorando tanto para a protrusão da radícula, por que ela demorou tanto para emergir. Então, eu gerar um número. Eu preciso de tantos nódulos, tantas estruturas, avaliar a arquitetura de alguma forma diferente para entender se a coisa está adequada ou não na chegada de luz e produto. Então, acho que o recado para a turma, de maneira geral, ele passa por esse cenário. Ou seja, se a gente quer mais produtividade, não podemos fazer as mesmas coisas. A gente tem que mudar e criar mais estratégias. E o nosso grande objetivo é, será que a gente consegue, através de algumas métricas, ler
essa planta com uma eficácia maior. Então esse eu acho que é o recado que fica. Criar mais estratégias para perceber que com esse tipo de ação a gente começa a galgar e aumentar os nossos níveis de produtividade. Muito bom. Professor, para a gente finalizar, acho que tem bastante gente aqui do campo, né, que está no dia a dia, na labuta, aí nos acompanhando, e eu acho que essa informação que eu vou te perguntar vai ser muito útil para eles. O senhor comentou, acabou de falar de métricas, né? De forma bem simples, tá, professor? Quais seriam as métricas? Como fazer isso no campo? Por exemplo, eu quero avaliar se a minha soja está com um bom potencial produtivo. Quantas plantas eu analiso por metro quadrado? Eu quero saber se a soja está com uma boa nodulação. Vamos fazer uma cronologia. Questão de nodulação, né, e desenvolvimento e produtividade. Quais seriam as principais métricas? O que o senhor tem utilizado, assim, do ponto de vista do homem do campo, né? Não da parte experimental. Sim, e tal, mas como que a pessoa, quem está nos assistindo, poderia avaliar isso, tanto para soja quanto para milho? Assim, a gente tem que ter uma capacidade representativa, não é de um determinado talhão, então eu tenho que estabelecer, esse talhão aqui tem uma certa homogeneidade, eu quero entender questões voltadas para plantabilidade, por exemplo. Então, geralmente, dentro desse cenário, eu pego 5 pontos, eu vou fazer, por exemplo, uma avaliação bem básica para mim, fundamental. Eu não foco muito em, como eu já comentei, em coeficiente de variação. O meu foco maior é somatório de falhas e duplas. Então, pensando em soja, o meu número mágico, assim, porque a gente sabe que tem algumas variações, é o somatório para não chegar a 30% entre falhas e duplas. Alguns materiais podem ser um pouquinho menos, outros um pouquinho mais, mas eu meço dentro desse contexto. Eu puxo a trena 2 metros, 5 metros, em 4, 5 pontos no meu talhão e eu consigo estabelecer essa percepção. Às vezes acontece que o cara no campo fala, então o Geraldo falou que é 2 metros, 4, 5 vezes, tá bom, então eu vou puxar uma trena e vou fazer 8 num batidão só. Às vezes eu tenho uma linha com alguma particularidade que não é representativa, que não largou adubo na mesma escala, que teve alguma questão mecânica que limitou o processo como um todo, e então eu não consigo tirar essa radiografia. Melhor mais linhas e menos... Exatamente. Então o mais comum, 4, 5 locais, 2 metros, isso já me mostra bastante coisa. Isso serve para a métrica de somatório de falhas e duplas, isso serve para essa percepção de emergência, isso serve para eu olhar entre V3 e V5, ver se eu tenho 12 a 15 nódulos na raiz pivotante. Se eu quero avançar um pouco mais, eu vou avaliar a massa desses nódulos. Por exemplo, ontem eu estava numa lavoura e nós fizemos uma avaliação, algumas já prévias dentro desse nosso projeto, Fisiologia no Campo, e tínhamos lá 12 nódulos na raiz pivotante entre V3. Show de bola, está valendo a pena. Só que quando nós íamos para a massa seca por planta de nódulos, eu não estava num patamar como em outras áreas que eu tinha visto, que estava em 400. Estavam 200 miligramas por planta. Então isso já me acendeu o alerta. Eu tenho o número de estruturas, mas a maquinaria ela está debilitada. E outra coisa que me importa, eu quero chegar lá na análise foliar e ter lá, no mínimo, 60 gramas de N por quilo de matéria seca, me mostrando que aquilo que eu estou fazendo está adiantando. Então eu vejo que é muito importante a gente sempre ter essa avaliação de maneira ampla, não é? Às vezes a minha questão da FBN não está aí. Às vezes o meu problema é enxofre. Às vezes o meu problema é molibdênio, então eu preciso olhar de maneira ampla essas métricas, mas é importante que a gente passe a olhar nesse nível mais detalhado que a planta nos mostra, não é? Exato. Aonde é que o sapato dela está apertando. E próxima colheita, professor, como que seria essa avaliação para estimar a produtividade, para ver se o meu manejo foi bem feito? Como que o senhor tem procedido? Certo. É importante, né, Eduardo, eu entender e saber o que eu espero. Às vezes eu tenho determinadas regiões do Brasil que a gente vai, que são regiões mais críticas, que o cara colher 60 sacas de soja, para ele está de bom tamanho, dentro de uma condição média. Tem locais no Brasil que menos que 70 é crítico, pensando em arrendamento,
custo de produção, etc., e potenciais produtivos. Dentro dessa avaliação de potencial, eu começo a pegar a experiência entre materiais e ver o seguinte, tem determinados materiais que eu pego um legume e eu sei que lá aquele um legume representa 90 quilos, não é de produtividade, aí eu já pego essa métrica e sei que a partir daí eu tenho 40, 45, multiplico por aqueles 90, tenho uma ideia, tiro ali 8% de relação de perda em relação a colheita e potenciais e assim eu vou entendendo. Mas a minha métrica ela segue no mesmo patamar, 4, 5 locais, 2 metros, então isso me dá essa percepção, eu preciso entender o que eu consigo com aquelas estruturas, pega a massa de 1000 grãos do teu determinado material, entende que numa condição média eu tenho 2,5 grãos por planta e estabeleço, este aqui é o número para cultivar XYZ. E a partir daí eu começo a criar uma estratégia do ponto de vista regionalizado e entender essa minha produção. E começo a ver onde é que está o meu gargalo. Mas se eu vou somando essas ferramentas, arrancou, tenho nódulos, chega produto nos terços, cresce muito, não cresce, a produção ela está mais nesse terço. Pensando em soja, a gente sabe, a grande escala está no meio, depois em cima, por último embaixo. Será que eu consigo criar mais estratégias para melhorar isso? Como tu bem falou, eu estou percebendo que está caindo muita estrutura já mais desenvolvida, tem alguma coisa errada. Então a gente começa a criar essas métricas de leitura. Bacana. E, professor, e essas plantas de ciclo indeterminado, o número de vagens, né? Porque nos passados se falava, para tal cultivar ou tal tipo de planta é melhor você ter mais estruturas no terço superior, médio e inferior. Na maioria das plantas de ciclo indeterminado, qual que seria o local, vamos dizer, ou qual seria o terço que teria que ser mais representativo? Nos nossos estudos, a gente sempre observa que a maior produtividade ela está no meio, certo? Então, essa é uma percepção importante. Então, essa parte, o meio da planta, ele tem que estar carregado. O que acontece, e é muito comum ter algum tipo de brincadeira assim, essa cachopinha aqui é para o produtor trocar de caminhonete, não é? Então, o que o produtor percebe? Que essa estrutura final, ela tem uma grande relevância de fazer essa diferença. Se eu for olhar do ponto de vista de estrutura e dinheiro que ela recebe, quando eu falo dinheiro, eu estou falando açúcar e, sobretudo, do aspecto radiação, as estruturas de cima que recebem mais luz, elas tendem a ser mais pesadas. Não é? Temos esse potencial. Mas, então, a primeira coisa é o terço médio, depois esse desafio da cachopa. Vou te dar um exemplo. Tempo sombreado no cerrado. Sabe quando tu olha uma lavoura de soja e ela está desenvolvendo essa parte final e tem muito tempo fechado e tu vê assim a lavoura toda verde, só aquela cachopa que está começando a se formar, ela meio dobrada assim, meio estioladinha, muito tempo fechado, etc. Então, esse tipo de efeito, a gente fez um estudo ainda preliminar, a gente tem que avançar mais porque dependendo de material tem variações, que só o dobrar aquela cachopa por uma relação hormonal e de açúcares, às vezes são 2 flores a menos que viram fruto. Então, essa estrutura é importante. Pode ser que tu chegue em um determinado potencial produtivo, lá na tua realidade, lá no Goiás, que o terço médio eu tenho uma condição ótima, parte de cima, mas eu estou vendo que o meu problema está em arquitetura. E ao invés de ter, como o Chavarria falou, 3 nós inférteis no terço inferior, está passando. Para mim, acima de 3 é canela, não é? Então, será que a minha estratégia agora não está nesse terço? E é a parte da planta que vai te dar menos dinheiro no todo. Tu ganha mais dinheiro no meio, depois em cima, por último embaixo. Mas se tu conseguir, através de alguma estratégia, Eduardo, reduzir uma planta e aumentar o espaço e fazer com que um nó vire nó fértil e entregue 1,5 grama a mais por planta, observa que o teu gargalo estava ali, não é? Então eu vejo o seguinte, dentro da métrica
genérica. O meio produz mais, depois em cima, por último embaixo. Pode ter situações pelo Brasil que o teu problema é a cachopa. Pode ser que num patamar de manejo e aonde tu te situa, a tua diferença é fazer com que aquele 1,5 grama daquela estrutura lá de baixo que vai fazer a tua diferença. E agora tu vai começar a multiplicar isso e tu vai ver de quantas sacas a gente está tratando. Em alguns casos eu estou falando de 3 sacas. Maravilha, professor. Professor, muito obrigado pelas informações. Espero que quem nos assistiu até agora tenha informações bastante relevantes que possa aplicar no seu dia a dia. Pessoal aí da Pioneer, aguardamos vocês aí nos próximos podcasts. Um abraço, até mais. Um abraço, pessoal.